dita essas coisas, nós vamos olhar em Mateus 11, a continuidade da mensagem que temos pregado nas últimas 2 semanas, com respeito à depressão. Nas últimas 2 semanas nós olhamos para esse assunto, pensando de forma preventiva, como não ficar deprimido. A palavra de Deus, ela trata de 2 formas os nossos problemas. A primeira forma de tratar é de maneira preventiva. Infelizmente, poucas pessoas atentam para isso. A segunda forma de tratar da palavra de Deus é a cura para os males que chegam na nossa vida. E a maioria das pessoas usam a palavra de Deus e o Evangelho para tratarem dos males que são acometidos na sua vida. É muito melhor tratar preventivamente uma situação do que nós vivermos um caos para depois buscarmos a solução para aquele caos. O planejamento de Deus é que nós sejamos tratados de maneira preventiva. Então a palavra de Deus, mais do que curar nossas doenças, ela nos ensina como não ficar doentes. Mais do que solucionar nossos problemas financeiros pela provisão e milagre de Deus, a Bíblia Sagrada nos ensina como não termos problemas financeiros que nos sufoquem, a como administrarmos nossa vida e nossos recursos. A palavra de Deus trata de como não vivermos uma vida de pecado, como vivermos em santidade, mais do que trata como sermos perdoados dos pecados. Temos o pecado original, aquele que nascemos em pecado, todos são pecadores. Isso nós sabemos que a Bíblia tem como tema central o perdão dos pecados para a vida eterna. Mas depois de perdoados, precisamos continuar vivendo. E estamos sujeitos a pecar novamente, a vivermos em pecado. A palavra de Deus trata preventivamente como não pecar. Também a palavra de Deus trata preventivamente como não ficar deprimido. E por 2 semanas, nos últimos 2 domingos no templo, e durante os dias da semana nas casas, e nas reflexões do nosso manual Apacentai para meditação diária, nós ouvimos, lemos, aprendemos, nos conscientizamos sobre como evitar a depressão. Um dia desses, um irmão me parou aqui depois do culto e falou: pastor, nesses 2 domingos, não sei se foi domingo passado ou outro, falou: pastor, eu sei que o senhor está pregando sobre como prevenir, como evitar a depressão. Mas e quando alguém está deprimido? E a pessoa falou para mim assim, nos ensina aí, ele até usou o termo, se vira, nos ensina aí como que a gente lida com as pessoas que estão deprimidas. Eu, infelizmente, eu não me vejo com subsídio para dizer como lidar com quem está deprimido. Eu não consegui achar, deve ter, mas eu não consegui achar na palavra de Deus subsídios para dizer como lidar com quem está deprimido. Mas eu encontrei, sim, de forma ampla, vasta, nas Escrituras Sagradas, como que a pessoa que está deprimida deve lidar com a sua depressão para ser curado da sua depressão. Eu encontrei na palavra, é isso que eu quero focar hoje. Como lidar, o deprimido lidar com a depressão. Como que ele deve tratar isso, como que ele é curado disso. É isso que nós vamos olhar hoje. E vamos ver o texto de Mateus 11, versículo 28 a 30, para buscar os subsídios, as informações que vão nos levar ao que eu propus para vocês. É muito conhecido esse versículo. Normalmente usamos isso para falar com pessoas que estão perdidas, mas se você observar bem o contexto em que Jesus está falando, essa palavra não é exclusiva para quem não é salvo. Essa palavra de Jesus também vem aos discípulos. Jesus fala nos versículos 28, 29 e 30 sobre cansaço da alma, sobre sobrepeso, estar sobrecarregado com os problemas da vida,
com as aflições, com as dificuldades, sentir o abatimento pelas aflições que chegam na vida. Jesus está tratando disso. E vocês sabem que depressão é a pressão que joga para baixo. A pressão que vem das situações dessa vida. A doença na família, o desemprego, a filha que engravida solteira, o marido que abandona a esposa, as dificuldades no relacionamento familiar, tantas situações diversas que jogam a gente numa pressão tremenda, e essa pressão, quando não sabemos lidar com ela, nos deprime, nos coloca na posição da depressão. Então, Jesus está tratando disso e falando com os discípulos. E nós não somos alienados ao mundo. Não é porque nos convertemos e somos salvos que acabaram nossos problemas. Nós temos que lidar com problemas. Temos que administrar situações no relacionamento familiar, conjugal. Temos que amanhã, infelizmente, me perdoem por lembrar vocês, mas amanhã temos que pagar contas. E tem lá em casa as contas esperando. Você vai chegar todo pentecostal em casa e as contas estão lá frias, insensíveis, sem nenhuma emoção, olhando para você e dizendo: estou aqui. Eu não fui embora. Então temos que lidar com as coisas, temos que lidar com os problemas, temos que tratar com as situações. E alguns de nós, em alguns momentos, nos deixamos tomar por esse sentimento depressivo. Também quero salientar que depressão não é gripe, a gente não pega no shopping. Eu fui no shopping, peguei uma depressão, estou deprimido. Depressão não são lágrimas, eu chorei, estou deprimido. Depressão não é uma noite de mal dormida, com perturbações, com incômodos. Depressão é um estado profundo de abatimento que joga a pessoa num estado de desistência da vida, querendo a morte, querendo se afastar por tudo, não por uma noite ou uma semana, mas por meses. Uma sequência de sentimentos negativos, de visão pessimista das coisas, uma sequência que se prolonga na vida da pessoa. Não é localizada. Foi segunda-feira que eu estava mal, Márcio, terça eu estava ruim, quarta já melhorei, fiquei bom. Isso não é depressão, gente. Não fica dando bola para depressão desse jeito, porque isso não é depressão. Tristeza todo mundo tem, abatimento todo mundo tem. É impossível uma pessoa, um pai de família, uma mãe de família, alguém que arrima em casa, perde um emprego e as contas chegam e essa pessoa não ficar abatida de alguma forma. É impossível. Isso não é depressão. Depressão é desistência. Depressão é entrega, é a morte se assenhorando da pessoa. Ela continua viva, mas a morte já dominou a mente, o coração, o sentimento, as ações. Ela é como morta, ela vira um zumbi. Ela se movimenta, mas ela é como uma morta. E algumas são totalmente perdidas. A gente conhece pessoas que em estado de depressão passaram semanas embaixo da cama. Semanas embaixo da cama, sem querer se alimentar, sem se levantar, sem sair de lá debaixo da cama. Então, aí nós entendemos um quadro depressivo. Tem gente que se entrega a isso. Tem gente que vive isso. Não cabe a mim aqui um mérito do julgamento, se o cristão deve, pode ou não pode. Eu só sei que há pessoas que estão nessa situação. E chegaram nesse caos, elas precisam ser ajudadas. E o Senhor, Ele é quem ajuda. E Ele, nesse texto, Ele está tratando exatamente disso. Dessas pessoas que chegaram no fundo do poço da sua vida, chegaram na penumbra maior da sua existência e estão completamente sobrecarregados, a ponto de desistirem. Pararam de viver, deixaram de viver. Irmãos, por favor, não dê nome de depressão a abatimento. Não dê nome de depressão a tristeza. Não fique dando essa bola e esse status para a depressão. Depressão não é coisa boa. Depressão é pressão para baixo. E Deus não quer nos pressionados para baixo. Deus enviou o seu Espírito, Ele habita em nós para nos impulsionar para cima, para nos jogar às alturas, para nos remeter a uma situação de vitória, não à destruição.
Então não podemos ficar dando ênfase à depressão como algo normal, algo comum, algo que nós temos, carregamos, vivemos com isso. Primeira coisa é se conscientizar do que é e do que não é depressão. E se não é depressão, não trate como depressão. Não faça de lágrimas a depressão. Não defina depressão o que não é depressão. Não seja deprimido. Jesus, ele fala sobre isso, sobre quem está deprimido. E ele diz, venham a mim. Eu vou enfatizar nessa mensagem, de poucos minutos, 3 coisas que Jesus diz. Ele diz, venham a mim. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. E ele diz, aprendam de mim. Quando você olha o texto, você percebe que ele diz essas 3 coisas. Vejam que ele coloca a pessoa numa atitude ativa. Ele diz, você venha a mim. Você aprenda de mim. Você traga sobre você o meu jugo. Ele chama a pessoa. A quem ele está se referindo? O texto mostra aos que estão cansados e sobrecarregados. Aos que estão cansados na alma. Depressão é isso. É cansaço de alma. É pressão da alma. O que é uma alma pressionada? É alguém que emocionalmente ficou desequilibrado. E por causa desse desequilíbrio é que se entregou a esse estado que eu discorri nos últimos minutos. A emoção ficou mexida. Não tem controle emocional. Não tem segurança emocional. Não tem solidez emocional. Essa pessoa, é a essa pessoa que Jesus fala. E ele trata desse assunto trazendo a solução. Mas perceba que a solução é a seguinte. Saia debaixo da cama e venha a mim. A solução é a seguinte. Perca esse desejo de desistência e aprenda de mim. Tem uma continuidade de vida. Aprenda de mim. Ele diz, tome o seu jugo, assuma uma missão sobre a sua vida. Deixe de ser uma pessoa entregue e assuma uma missão. Então Jesus fala com o cansado, com o sobrecarregado. E ele chama a fazer essas 3 coisas. Vir a ele, aprender com ele e tomar sobre si o jugo dele. Nós vamos olhar para essas 3 coisas. Agora, percebam no contexto desses 3 versículos, porque a gente tem letras na palavra, mas as letras mostram uma situação vivida. E essa situação vivida é que faz parte do nosso dia a dia e que é aplicado na nossa vida. Jesus não está numa sala de aula com 12 discípulos e eles com suas canetas e cadernos anotando e ele ensinando. Ele está andando com os seus discípulos. Ele está caminhando com os seus discípulos. Eles estão olhando situações. E Jesus está usando todo esse cenário, tanto o cenário físico, visível que eles estão vendo, como o contexto do mundo espiritual que eles não estão vendo, mas que Jesus está procurando identificar para eles. E Jesus está usando tudo isso para ensinar as coisas para eles. Ele está discipulando as pessoas, aquelas pessoas. Ele está entrando no dia a dia deles. Quando nós olhamos o contexto, no versículo 20 e diante, diz, do capítulo 11, que Jesus começou a falar de algumas cidades, de alguns povos duros de coração. Que por mais coisas que Deus tivesse feito através de Jesus, eles se mostravam insensíveis. Ele fala da cidade de Corazim, de Betsaida. Ele fala do próprio Jerusalém. Cidades que não se arrependem, povos duros de coração, pessoas insensíveis com Deus, que ouvem, veem, aprendem, mas nunca sabem. Não se importam com Deus, não se interessam com Deus, não mudam com a mensagem e com os milagres que ele, Jesus, estava fazendo. Você discorre do versículo 20 até o versículo 24, e Jesus está falando do mesmo assunto, citando várias cidades, Tiro, Sidom, Cafarnaum. Olha, ele mostra um monte de coisas, fala até de Sodoma. Ele diz, são cidades impenitentes.
povos duros de coração. Irmãos, a pior coisa no relacionamento com Deus que uma pessoa pode alimentar é a insensibilidade espiritual e a dureza de coração. É o coração petrificado. E o coração petrificado o fica quando a mensagem de Deus chega no coração e não há resposta positiva. Quando não há resposta positiva à mensagem de Deus, a mensagem de Deus traz a revelação, dá a orientação, dá o ensinamento, seja em forma de encorajamento ou de correção, não importa. Mas a mensagem de Deus chega e uma indiferença nasce. A conduta não muda em nada. O comportamento é o mesmo. O efeito maligno dessa atitude é o endurecimento do coração. É a insensibilidade espiritual. Aquilo que um dia foi visto que Deus fez e até emocionou a pessoa. Aquilo que um dia foi ouvido do que Deus falou e até mexeu no raciocínio, no intelecto e talvez na emoção da pessoa. Com o passar do tempo, já virou uma cócega que não incomoda mais. Já virou uma coceirinha absorvida pelo organismo. Já virou algo que não traz mais nada de reação. Porque o coração ficou duro, ficou petrificado. E Jesus está falando, essas cidades são assim. Por mais que eu já falei com eles, por mais milagres que já aconteceram no meio deles, eles se tornaram insensíveis, duros. O que Jesus está dizendo? Eu vou somar uma segunda situação nesse contexto. Do versículo 25 até o 27, o Senhor fala de gente que tem coisas escondidas deles. Eles se consideram sábios, eles se consideram cultos, mas eles não entendem as coisas do Pai. Diz assim, o Pai escondeu essas coisas deles, dessas pessoas cultas, sábias, que se consideram pessoas que entendem das coisas. Deus escondeu essas coisas e revelou aos pequeninos. Tem gente muito simples que entende essas coisas que o Pai fala. Mas tem gente que tem uma autoconsideração muito grande. E a consideração muito elevada sobre si mesmo gera a possibilidade da altivez, da soberba, do orgulho. Então Jesus, ele está falando que tem gente que perde a sensibilidade espiritual e com isso começa a se sentir altivo. Uma pessoa altiva é aquela que não aceita mais correção. É uma pessoa que não aceita mais ensinamento. Deus pode trazer sobre ele a autoridade que for para ensinar. Essa pessoa não respeita mais a autoridade. Porque ela não aceita nada mais que a contrarie. Que vá contra os seus valores, a sua forma de ver. Porque ela se agarra aos seus valores e diz, é isso, eu sou assim. Eu vivo com isso, eu estou indo para o buraco, mas isso vai comigo, porque eu sou desse jeito. Então essa pessoa se torna altiva, arrogante. Por que eu estou trazendo à tona o contexto? Porque eu não consigo entender Jesus fragmentando as coisas nos seus ensinamentos. Como eu disse, eu vejo Jesus andando com os discípulos em questão de 1 hora ou 2, ele trazendo vários ensinamentos, um coligado com o outro. Um que completa o outro como num quebra-cabeça que vai sendo montado. E a ideia geral vai sendo formada. E naquele dia, Jesus está, pode perceber no capítulo 12, primeiro versículo, Jesus está passando diante das lavouras de cereal. Ele está andando com os discípulos na lavoura. E ele começa a dizer isso no versículo 28, 29 e 30, que é o centro da nossa reflexão de hoje. Ele fala sobre a depressão. E no contexto ele diz que existe um cenário no mundo propenso à depressão. Ele diz, existe no mundo um cenário, existe um status quo adquirido pela humanidade que conduz as pessoas, vai levando as pessoas para a depressão. Qual é esse status quo? São as duas coisas que eu acabei de falar para vocês. Um mundo de gente endurecida. Pergunta para o seu irmão, você conhece gente dura de coração? Na igreja, fora da igreja, na família, no trabalho. Você conhece gente insensível, dura de coração?
que ouve, não aprende, não quer saber, não muda, não transforma, que por mais que Deus trate, não adianta. A pessoa está lacrada, ela está fechada, o coração endureceu. Então Jesus diz: vocês estão vivendo num mundo de gente insensível, de gente dura, de gente que tem uma cerviz que não dobra, de gente que por isso se torna gente altiva, gente arrogante, gente que se considera sábia, culta, entendida. Vocês estão vivendo dentro desse contexto. E esse contexto é propício a fazer com que a alma fique cansada. Esse contexto, ele tem o poder de desencadear um abatimento na alma daqueles que ainda são sensíveis, daqueles que ainda sabem chorar, daqueles que ainda sabem olhar os seus erros e buscar correção. Esse contexto gera nessas pessoas uma indignação, como a indignação que Asaf teve. Asaf, o compositor bíblico que fez o Salmo 73, ele diz assim: eu olhei para os ímpios, eu vi eles prosperando, eu vi, em outras linguagens, no que eu estou dizendo, parafraseando, eu vi as pessoas duras, insensíveis, arrogantes, altivas, indo para frente, e quando eu fiquei olhando para eles, eu quase me desviei. Aquela pessoa que está buscando a Deus, eu espero que você seja essa pessoa que está buscando a Deus. Eu espero que a partir de agora que a mensagem esteja entrando no teu coração e você seja a pessoa que sabe receber a mensagem de alguém que está buscando a Deus. E se a mensagem entrou no teu coração, no que eu estava falando até agora, então você precisa mudar a sua vida. Precisa mudar a sua conduta. Aqueles que são sensíveis, que são humildes, aqueles que se abatem com os problemas, aqueles que não são indiferentes, aqueles que veem os pecados ao seu redor, as calamidades ao seu redor, as fragilidades humanas ao seu redor, e não tomam uma postura de indiferença, de que não estou nem aí, não tenho nada a ver com isso, mas aqueles que conseguem, como Abacuque, olhar a iniquidade e sofrer por causa da iniquidade, e padecer por causa dos erros, das injustiças, das maldades, das coisas erradas que existem, esses estão propensos a se deprimirem. Eles não se lacraram. Estão abertos emocionalmente, continuam derramando lágrimas, continuam sentindo. Eles estão propensos a se deprimirem. E é dentro desse contexto que Jesus fala sobre os cansados, os sobrecarregados, aqueles que sentem o peso na alma, a mulher que é explorada pelo marido, o marido que não é amado pela esposa, não é cuidado por ela, o patrão que se sente enganado pelo empregado, e o empregado que se sente abusado pelo patrão, a ovelha que se sente maltratada, sem cuidados pelo seu pastor, e o pastor que se sente desonrado pelas suas ovelhas, aqueles que ainda têm sentimento, aqueles que ainda têm emoções, aqueles que ainda conseguem viver no mundo real, material, mas terem um sentimento interior que aflora, e não se tornaram pragmáticos, amarrados, fechados, lacrados, insensíveis, considerando grandes. Esses estão propensos à depressão. O contexto indica essa propensão. E Jesus diz para os tais: vinde a mim. Primeira coisa que ele diz: vinde a mim. E aqui nós temos uma promessa de livramento. Mas essa promessa está relacionada com um lugar geográfico. A promessa de livramento é que Jesus diz: eu lhes darei descanso. Vinde a mim, e eu lhes darei descanso. Mas perceba que exige uma mudança, exige uma mudança. Uma mudança de lugar. Jesus diz: saia do seu lugar, venha para o meu lugar. A princípio, nós podemos, para entender a ideia da palavra, nós podemos pensar em situação geográfica. Se eu falar para o Márcio: Márcio, vem a mim, significa que não sou eu que vou sentar nessa cadeira. É o Márcio que vai ficar aqui nesse altar. Porque a posição é essa: venha a mim. Então a primeira coisa que Jesus fala ao deprimido, ao cansado, ao sobrecarregado, é: venha a mim.
abandone o seu lugar geográfico e venha para o meu lugar geográfico. Deixe de estar no lugar onde você está e esteja no meu lugar. Agora, o lugar geográfico, ele traz um contexto todo sobre ele. É completamente diferente o lugar geográfico do Márcio e o meu. Fala para mim, vinde a mim. Cheguei no lugar geográfico do Márcio. Não tem intenção nenhuma aqui. Até o paletó que eu estava doido para tirar, porque está calor para mim, eu tirei. Talvez alguém lá atrás nem está me ouvindo. E quando eu não falo, não me comprometo. É um lugar geográfico. Agora, vinde a mim. Suadinho do jeito que está. Venha a mim. Vocês estão entendendo? Venha a mim. À vontade. Estou aqui. Está aqui a Bíblia, está aqui o esboço. Rapaz, que responsabilidade. Eu não falei venha a mim? Sim. Você mudou o lugar geográfico. Automaticamente mudou a posição. Automaticamente mudou o comportamento. Automaticamente mudou a responsabilidade. Obrigado, Márcio. Paletó, você pode ficar, eu me livrei dele. Tem deprimidos que vão morrer de depressão. Porque eles ficam com Jesus. Jesus, vem a mim, Jesus. Vem aqui, entra debaixo da cama comigo. Fica aqui comigo, Jesus. Jesus, venha para esse estado de morte que eu estou vivendo e viva aqui comigo esse estado de morte. Jesus, venha para o lugar geográfico que eu estou e incorpore a situação que eu vivo. Mas Jesus não fala isso para quem está cansado. Ele diz para quem está cansado, você que está cansado, mude de lugar, venha a mim. Venha ao lugar geográfico que eu estou. Venha na posição que eu estou. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. E lá nós estamos cercados com todas as sortes de bênção. Então o que Jesus fala? Você que está cansado e sobrecarregado, se ficar aí sentado, nessa posição, desse jeito, não vai mudar nada. Mas se você pegar a última força que tem e subir esses degraus e vir a mim, e mesmo sem saber o que fazer com o microfone, mas colocar o microfone, ainda que você não saiba o que vai falar, mas se posicionar no lugar que eu estou, é o primeiro passo. Venha a mim. Venha. Segunda coisa que Jesus fala é: tomem o meu jugo. Aqui está um chamado para um compromisso. Um compromisso com a missão. Eu já disse para vocês no capítulo 12, se você observar o primeiro versículo, diz que naquela ocasião Jesus estava passando pelas lavouras de cereal num sábado. Quando ele passa pelas lavouras, automaticamente vem a imagem dos animais arando a terra. Os animais não estavam lá porque era um sábado. Mas todos sabiam que aquela lavoura era trabalhada 6 dias pelos animais. Então Jesus está olhando a lavoura e está dizendo para eles: venham a mim e tome sobre vocês o meu jugo. No versículo 30, ele se encarrega de dizer que o meu jugo é suave. Meu jugo é suave. O que ele está dizendo
aos seus discípulos. Jesus está dizendo a eles mais ou menos isso: deixa eu ser o seu rabino. O rabino na cultura judaica era um mentor. Um mentor é aquele que exercia completa autoridade. Tinha plena autoridade sobre o seu discípulo. Sobre aquele que veio a ele. Os pais, quando tinham um filho pequeno, nos primeiros anos, 4, 5, até no máximo 6 anos, os pais cuidavam de toda a instrução daquele filho. Mas aos 6 anos, eles escolhiam um rabino. E quando eles escolhiam um rabino, e chamavam aquele rabino, e até contratavam aquele rabino, eles entregavam os seus filhos dizendo: agora você tem total autoridade sobre o meu filho. Você vai colocar um jugo no meu filho. O jugo fazia andar numa direção, fazia os animais andarem numa direção, fazia os animais terem um comportamento, fazia os animais olharem para o objetivo que eles tinham. Eles eram fechados no seu campo de visão para não olharem para o lado, mas para olhar só numa direção. E quando Jesus diz assim: toma o meu jugo, ele está dizendo: deixa eu ser o seu rabino. Me entregue toda a autoridade da sua vida. Me entregue todo o poder de decisão na sua vida. Me deixe pegar os teus olhos e direcionar para onde você vai olhar. Me deixe controlar os teus pés, não só na direção que eles vão, mas a velocidade que eles vão ter. Se coloque em total dependência e submissão a mim. Então Jesus diz: deixa eu ser o teu rabino, quando ele diz: tome o meu jugo. O que acontece na cultura judaica é que tinha alguns rabinos que eram tiranos. Eles se aproveitavam daquela autoridade e poder que tinham e começavam a oprimir os seus discípulos. Começavam a fazer com que seus discípulos virassem escravos deles. E maltratavam os seus discípulos. E direcionavam os seus discípulos de uma forma que seus discípulos não iam atender uma vontade de Deus, mas uma vontade dele, rabino. Viravam empregados do rabino. É por isso que Jesus diz: tome sobre vós o meu jugo. E no versículo 30 ele se encarrega de dizer: o meu jugo é suave. Pode descansar que o meu jugo é suave. Jesus não oprime a tua vida. O jugo dele sobre você é suave. Você pode colocar a canga sobre você. Você pode colocar o jugo sobre você. Agora, eu peguei 2 imagens, está aí? Sobre jugo. Dá para jogá-las? 2 tipos de jugo. O primeiro é o jugo desigual. Tira o segundo, por favor. Primeiro, é o jugo desigual. Você está vendo aí um jumento junto com um boi. E o jugo colocado sobre eles. É evidente que ficou um negócio destoante. Até porque em Deuteronômio, capítulo 22, não tira da tela, quem quiser olhar, olha na sua Bíblia. Capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 10, está escrito assim: não arem a terra usando um boi e um jumento, sob o mesmo jugo. O jugo é esse pedaço de madeira que está em cima, que coloca os 2 animais parelhos um com o outro. E o jugo tem o objetivo do quê? Que os 2 andem juntos, no mesmo passo e na mesma direção. Agora, usem o seu poder de imaginação e pense a dificuldade que tem um boi e um jumento de andarem juntos. A velocidade dos seus passos, o desejo que eles têm, um para uma direção, outro para o outro. O jugo está colocado, mas é uma briga, não dá certo. E por isso que Deus orienta o seu povo e diz assim: quando vocês forem lavrar a terra, não coloca um jumento e um boi junto. Coloca animais da mesma espécie. Por quê? Porque eles vão andar no mesmo ritmo, na mesma direção, com a mesma mentalidade. Mentalidade não que animal não tem, mas com o mesmo instinto, com a mesma direção. Mas só para o seu irmão: você tem, viu? Tem que usar essa mentalidade. Então, eu não chamei você nem de jumento nem de boi, eu só estou fazendo um comparativo. Agora, tem o outro jugo. Coloca, por favor. Agora são 2 bois.
Até olhar, eles olham para o mesmo lado. Os seus pés estão posicionados exatamente iguais. Eles estão indo na mesma direção. Eles vão na mesma toada. Eles caminham no mesmo propósito. Então, quando Jesus diz, tomai o meu jugo, ele está dizendo, não adianta você querer ficar com o teu jugo e querer que eu entre no teu jugo e caminhe com você. Não adianta você querer continuar sendo você, do seu jeito, da sua maneira, e querer caminhar comigo. Eu tenho um jugo e eu sou de um jeito. Em outras palavras, Jesus diz, eu sou melhor do que você. Quem acredita que Jesus é melhor que você? Você acredita mesmo que Jesus é melhor que você? Porque se você acreditar, você pega o teu jugo e joga fora. E diz assim, coloca a tua canga em mim aí, Senhor. Pode colocar o jugo. Me ensina a pôr o pezinho na direção que o Senhor quer. Me ensina a andar como o Senhor quer que eu ande. Eu vou andar do teu jeito, eu vou falar do teu jeito, eu vou fazer do teu jeito. Por quê? Porque eu estou com o jugo de Jesus na minha vida. Mas para isso precisa acreditar que o jugo dele é melhor. Precisa acreditar que o jugo dele é suave. Quem não acredita que é suave não consegue fazer isso. O que acontece é o seguinte, quando a gente entra no jugo de Jesus, nós somos um boi diferente, sabia? Eu marquei aqui que a gente tem uns bois meio selvagens. Dá uma olhada para o seu irmão assim. Só olha, não fala nada. Só olha. Tem uns bois meio selvagens. Tem alguns bois meio preguiçosos. Tem boi que é preguiçoso. Tem boi acomodado. Tem boi que é egoísta. Só pensa nele. Tem boi que é relaxado. Olha mesmo para o seu irmão agora. Olha bem nele. Só pensa, não fala. Pensar não é pecado. Só pensa. Tem boi que é relaxado. Quando Jesus fala assim, tomo o meu jugo, ele está dizendo, você vai ser como eu. Jesus não é preguiçoso. Jesus não é egoísta. Jesus não é relaxado. Jesus não é selvagem. Vai ter que ter uma mudança estrutural. Vai ter que ter uma mudança por dentro. Vai ter uma mudança no teor, na essência. Para andar nos... Estão vendo as patinhas dos bois na mesma direção? Vocês estão vendo que a direita está na frente dos dois bois iguais? Que a esquerda está atrás? Para chegar nisso, tem que ter uma mudança lá dentro. Tem que ser outro tipo de boi. Não pode ser o boi que já é. Tem gente que quer entrar no jugo de Jesus sendo um jumento. Aí é completamente torta a situação. Não dá nem para andar junto. Quer continuar sendo jumento. Fala para o seu irmão, você é um amor. Eu te amo, irmão. Fala para ele, você está achando que eu vou mandar falar outra coisa, né? Não é. Fala para ele, você é um amor. Eu te amo muito, irmão. Tem gente que quer entrar no jugo de Jesus, mas fala, jumento, eu nasci jumento, eu vou morrer. Não dá certo. Não vai conseguir. Vai caminhar um pouquinho, daqui a pouco tropeça, quebra a perna, arranca o jugo, sai correndo. Não consegue. Jesus não vai mudar o passo, Jesus não vai mudar a direção, Ele sabe para onde vai, Ele sabe qual a forma de trotar, Ele sabe como caminhar, quando tem que correr, Ele também sabe, o que tem que fazer Ele sabe, Ele não vai mudar nada. E tem gente que quer ser jumento, que não, eu não mudo, eu vou ser assim, eu estou no jugo de Jesus, mas eu vou ser assim, não aguenta. Tem alguns que conseguem até ser um jumento teimoso, jumento normalmente é teimoso, e fica um bom tempo no jugo, mas não acontece nada. Esse é terrível. Agora tem aquele que vira até boi. Mas é um boi teimoso. É um boi selvagem, um boi preguiçoso. Vai ter que mudar também. Senão não aguenta o jugo. Mas como o Senhor é maravilhoso, Ele fala a terceira coisa. Aprendam de mim. Venham a mim, tome meu jugo e... Afinal de contas, Ele disse que Ele vai ser o seu... rabino. Ele vai ser o seu mestre. Ele vai ser o seu rabino, então tem que aprender com o rabino. Não pode ser a mesma pessoa. O pior fracasso de um rabino era aquele moço de 6 anos de idade que o pai entregou para o rabino, e aquele moço ser devolvido ao pai lá pelos 25, 30 anos, quando atingia a forma adulta, e não ter mudado. E não ter valores, não ter sido aperfeiçoado lá no caso de Israel, no Torá, nas leis de Moisés. Não ter decorado tudo aquilo.
não cumprir todos os rituais. Era um fracasso para o rabino. Fala para o seu irmão, o teu rabino não é fracassado. Aquele que se dispõe a ser boi e não quer aprender, vai sair do jugo. Vai sair do jugo. Não consegue, não é que Jesus vai tirar, não consegue ficar no jugo de Jesus. Jesus é professor chato. Sabe aquele professor que pega no pé? Sabe aquele professor que não aceita na redação uma vírgula fora do lugar? Aquele professor que olha para a redação e fala, não, tá bom, mas ó, você colocou exclamação, aqui tinha que ser ponto. Sabe aquele professor exigente, aquele professor que não faz pular a matéria, que não mata a aula? É esse o rabino, que diz assim, toma o meu jugo. Ele quer nos aperfeiçoar. Você está sendo preparado, se alegre por isso, para morar no céu. Aleluia, um dia não vai ter mais condomínio para pagar, gente. Não vai ter mais PT, PSDB, fulano, ciclano, não vou citar nome, mas fulano, ciclano. Não vai ter nada disso. Não vai ter IPVA no começo do ano. Não vai ter. Um dia você vai viver numa mansão preparada pelo Senhor. Hoje a irmã Olga já está lá. Ela andava com uma bengalinha aqui. A bengalinha dela foi aposentada. Agora ela corre nas ruas de ouro que foram preparadas para ela caminhar. Nós vamos chegar lá um dia. Não chega lá de qualquer jeito. Eu não quero ir para uma rua de ouro e tem boi selvagem lá. Esperneando, jumento gritando lá naquela... Aqui na terra, a gente vive cercado de jumento. De boi preguiçoso, de boi selvagem. Eu não quero chegar lá assim. Lá quem tiver vai ter da mesma espécie que o Filho de Deus. Vai ter a mesma forma que Jesus Cristo. Vai ser maravilhoso. Aprendam de mim. Quando Jesus diz aprendam de mim, Ele está dizendo que você tem que ter mudança de vida. Se o Evangelho, se o que eu ensino no meu jugo, não propicia a você mudança de comportamentos no passar dos anos. O Senhor é tão paciente, Ele não quer que você vire um boi como Ele é boi da noite para o dia. Ele tem paciência, Ele espera. Mas Ele não desiste do alvo. Se o Evangelho que Ele está te ensinando não tem poder de mudar tuas ações, teus comportamentos, ainda que num período maior de tempo, mas mudar, esse Evangelho não é o Evangelho verdadeiro. Não é Ele que está te ensinando. Não é o Rabino Jesus. Os ensinamentos do Rabino Jesus promovem mudança. Aquele que está em Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não dá para ser a mesma pessoa. Se você olhar para a tua vida numa progressão retroativa de 5, 6, 8 anos de vida cristã e não tem mudanças significativas. Pessoas não podem olhar para você e dizer assim, puxa, aquele irmão, aquela irmã era selvagem, agora está domesticado. Era ignorante, agora está dócil. Se não é possível isso, você não está no jugo de Jesus. Eu lamento te informar, você está enganado. Você se enganou. Você colocou um jugo sobre você, dizendo que é o jugo de Jesus, mas não mudou nada. Não tem mudado nada, então não é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus muda o nosso passo. Muda o nosso jeito. Muda a nossa forma de ser. Jesus, sendo esse rabino maravilhoso, ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é que poderia ter autoridade para dizer assim e pronto, mas eu sou manso e humilde. Boi selvagem não é manso, não é humilde. Não muda a postura. Portanto, Ricardo, sobe aqui para você fazer oração com os irmãos. Dirigir conforme você sentir que deve fazer agora. Temos diante de nós uma proposta.
Comecei dizendo que tratamos de forma preventiva a depressão e agora estamos usando de forma curativa para quem está deprimido. Eu disse para vocês que eu tenho dificuldades de dizer como que eu ou você vai lidar com quem está deprimido. Porque, para lamento nosso, Jesus não disse para ninguém que está cansado e sobrecarregado, procure A, procure B. Ele não disse para ninguém, faça isso ou faça aquilo. Ele disse para quem está sobrecarregado, venha a mim. Ele é doutor nesse negócio de aliviar, irmãos. Ele é craque nesse negócio de aliviar. Ele sempre está ganhando nesse negócio de aliviar. Quem seguir os passos vai ser aliviado. Se ele tivesse dito, procure o seu pastor, não tem nenhum indício disso nas Escrituras. Você está cansado e sobrecarregado, com um peso enorme em cima de você, o que Jesus diz é, venha a mim. Talvez em alguma coisa menor, ele pode até indicar para você buscar alguém que te console, alguém que te conforte, alguém que te ensine, que te corrija. Mas quando ele fala na questão do jugo, aquilo que vai transformar a vida, ele não fala, toma o jugo de A ou de B, ele diz, toma o meu jugo. O meu. O que vai transformar a nossa vida é Jesus. Quem vai transformar é Jesus. Não é uma igreja, não é um sistema religioso, não é um pastor, não é um discipulador, não é um homem, é Jesus que vai transformar a vida da pessoa. É Ele que tem o jugo, que indica como vai ser o nosso passo na vida, a direção que nós vamos tomar. Eu comecei falando essas coisas para você e estou terminando dizendo que tem uma proposta na frente da sua vida. E proposta é aquilo, sim ou não. Eu conheço algumas pessoas que estão solteiras até hoje, e já há muitos anos, mas já recusaram propostas. Tem moças que hoje estão assim solteiras, mas um dia chegou alguém, não gostei do cabelo. Ele tem os olhos meio tortos. Tá bom. Por causa do olho torto, você... Proposta é assim, a gente recebe, aceita ou recusa. Se a proposta é boa e a gente aceita, dá certo. Eu nunca acreditei nisso. Todo mundo dizia que eu era feio quando era jovem. Mas quando eu fiz a proposta para a Leonor, ela esqueceu tudo. Se deu bem. Deve ter gente até hoje lamentando lá do passado. Fiz tantas propostas. Ouvi tantos nãos. Proposta é assim, a gente aceita ou recusa. Mas depois a gente é beneficiado quando a proposta é boa e a gente aceita. Ou a gente pode ter prejuízos que machuquem muito quando a gente recusa a boa proposta. A proposta de Jesus para quem está cansado e sobrecarregado na alma é essa. Venha a mim, tome o meu jugo, aprenda comigo. Agora, tudo é fé. No reino tudo é fé. A gente vai num médico, faz uma consulta e faz um tratamento, porque a gente acredita que o médico vai nos ajudar, vai nos melhorar. A gente toma um remédio porque acredita que o remédio vai tirar aquela dor. A gente vai numa escola e ouve um professor porque a gente acredita que aquele professor vai nos ensinar alguma coisa. Tudo é fé. Quando Jesus diz, você que está cansado, você que está deprimido, você que está sobrecarregado, vem a mim, toma o meu jugo, aprende de mim. É a fé que vai fazer a pessoa sair debaixo da cama. É a fé, força ela não tem. Afinal, ela está caída, está pressionada. É a fé que vai levar ela a dizer, põe o teu jugo em mim, Senhor. Ela nem quer, porque ela não consegue colocar. É a fé que vai levar ela a acreditar que o que Jesus vai ensinar vai transformar a vida dela. Mas é tudo uma proposta. E cabe a cada um dizer sim ou dizer não. Vamos ficar em pé.
a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates. Você que quer receber uma oração, vem aqui à frente. E te comoves, todos juntos. Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você com quem o Espírito Santo falou nessa manhã, vem aqui à frente. Intercede por Você ti. que quer aprender com o Mestre Jesus, vem aqui à frente. Você que quer deixar de ser esse boi revoltado que você é, vem aqui à frente. Você que precisa de salvação, vem aqui à frente. Você deprimido, oprimido, depressivo, caído, vem aqui à frente. Porque tudo começa com uma ação. Vinde a mim, isso é uma ação. E o fato de você vir aqui, para nós não representa nada, mas Jesus representa tudo. Ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Senhor Jesus, Não tenhas medo, nós invocamos o teu nome. Deus espera. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo sobre cada uma dessas vidas. Talvez pessoas aqui na frente, Senhor, afligidas pela depressão, pressionadas, algumas sem perspectiva de vida, sem esperança, mas cremos na tua palavra. E a tua palavra diz que aquele que crê em ti não vai perecer, mas vai ser transportado da morte para a vida. Pessoas aqui, Pai amado, debaixo do jugo de Satanás, pessoas aqui na frente, Senhor, que eram, Pai Santo, bois revoltados, bois selvagens, presos, Pai amado, ao jugo do inimigo, mas que nesta manhã decidiram, Pai amado, colocarem a vida delas de acordo com a tua vontade. Pai Santo, pessoas, Pai amado, ainda presas ao jaco de lodo, Deus, mas que nessa manhã foram transportadas, Pai, foram trazidas, Pai, das trevas para a luz. Pessoas estão sendo lavadas agora, remidas na esperança, na crença, no nome de Jesus Cristo. E uma atitude dessa pessoa, uma postura, Pai amado, uma ação, transformou toda uma situação. O fato de ela ter levantado do seu lugar e ter vindo aqui receber oração, mudou toda uma situação.
abandonou, Pai amado, a tristeza profunda, abandonou a dor profunda, abandonou a pressão profunda, Pai Santo, abandonou a depressão e agora ela foi trazida para onde a vida, na tua presença, a vida, Senhor Jesus. Com fé e calma. Cada uma dessas pessoas que esteve aqui, Deus, que vieram aqui à frente, que receberam uma oração, Pai, tenham sido tocadas, Pai, pelo poder do Senhor Jesus, tenham sido alcançadas pela graça do Senhor Jesus, tenham sido revestidas pelo sangue do Senhor Jesus, para voltarem para os seus lugares, para voltarem para as suas casas, cheios da presença do Senhor, cheios do Senhor. A depressão não vai mais te encontrar, cheias do Senhor, o sofrimento não vai mais te encontrar, cheias do Senhor, vai ter somente a bênção de Deus, o cuidado de Deus e o favor de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, para a glória e honra desse nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. As dores